Na China, quando eu cheguei na China, eu fui para uma cidade chamada Shenzhen, a 40 minutos de Hong Kong, a China comunista, né? Sim. Eu achava que eu não ia ver nem Coca-Cola. Aí cheguei lá, fizemos 51 shows, todo dia, emendados, num parque que era assim, imitação da Disney. Shenzhen é uma cidade industrial de férias também. Então, assim, tinha Coca-Cola, tinha McDonald's, tinha caramba, quase. E o parque era do tamanho da bomba do meteoro ou maior. O parque. Aí tinha uma coisa que era só de coisa de faroeste e tal, como fosse coisa cinematográfica, né? Tinha coisa tinha um parque aquático, a parte aquática, agora tudo de feito, né, pelo homem, as montanhas, mas parecia mesmo. Ou seja, na China, essa coisa de interligar, né? Aí o cara não fala, mas o cara aprende logo. E outra coisa, lá é que você não fala mesmo, que lá na China, lá em Shenzhen, tinham 3 mandarins diferentes, pô. 3. Uma cidade pequena. Aí, mas eu aprendi lá o quê? Quanto é pra comprar coisa, né? E lá eles é tudo assim, eles negam e afirmam assim, ó. Se ele disser que tá bom, ele faz, Se ele disser que tá ruim, ele faz, Aí você não sabe, não sabe. Aí tem um gesto, né? Quanto é? Só tem. Aí eu aprendi logo, pra dispensar pra ficar de boa, né? Eu digo, eu quero aprender quanto é e quero aprender, por exemplo, muito bonita, patrão, né? Piaulien, né? Aprendi logo, muito bonita, Piaulien. Quanto é? Só tem. Tem um gesto, só tem. E os números, né? 1, 2, 3. Aí, bicho. Vê só. E, olha, em um dos mandarins era 1, 2, 3. Era Ian, San, Chu. Aí eu digo, porra, Ian, San. Que porra é isso? Ian, San? Será que tem a ver com a banda? Veja. Cabeça naquele mandarim era Naodé. É muita coincidência, pô. Ian-san, 1, 2, 3. Naodé. Aí você vai vendo como... Aí, resumindo a história, é o seguinte. Tudo que a gente faz no Ocidente aqui, por exemplo, aqui, um exemplo pra gente conhecer aqui, as quadrilhas. O cara faz, não, o cara aprende na escola que veio de Portugal. Veja só, as danças circulares, tudo de dança circular, não é que a gente faz aqui... Antes de chegar aqui, chegaram nos castelos europeus, vindo de onde? Do Oriente, pô. Sim. E chegaram na Europa e depois chegaram aqui. Ele só conta metade da história, né? Tá ligado? Da Europa, mas veio de onde da Europa? A gente aprendeu na escola, de uma certa forma, que a África é um país que só tem branco, mas só tem preto e só tem pobre. E a África não é um país, no entanto. A África é um continente imenso. Que tem lugar que só tem branco, tem lugar que só tem preto, tem lugar que tem tudo misturado, tem lugar que só tem rico, tem lugar que só tem pobre, tem lugar que tem tudo misturado. E a galera fala justamente da África com uma uniformidade, é como se a gente falasse da América Latina como uniformidade. Vários países, a gente vê no Brasil, pô. Quando você vê no Brasil, você vê, por exemplo, passa muito aí nessas news aí da vida, por exemplo, campanha, ajude a África, não sei o que, aí só passa os meninos passando fome e tal, beleza, mas a África não só é uma coisa só, né? Ou seja, a África é a espinha dorsal da cultura ocidental. Eu desafio a qualquer um, de qualquer lugar do Ocidente, dizer assim, isso daqui não tem nada a ver com a África. Não tem, tudo, a comida, tudo, se você for voltando, aí, por exemplo, a China é Oriente, pô. Total. Então, assim, lá eu vi muita coisa, veja só, porque quando o cara, Istambul, o leste europeu mesmo, eu achava que era muito diferente, mas no leste europeu as pessoas namoram na rua, né? Tem uma coisa muito mais aproximada com a gente do que a Europa Central. Mas em qualquer lugar do planeta que eu fui, eu vi coisas que parecia como se estava em casa, pô. Ou seja, é como você olha a coisa. Eu acho que tá tudo, isso não tem quem sabe como é que mude esse pensamento, que na prática eu fui só constatando e tô cada vez mais ampliando que somos filhos de um só universo. Total. E estamos totalmente... E as artes, não só a música, a arte, teatro e a dança, ela é um elemento de comunicação maravilhoso, né? Tá muito além porque eu aprender a falar uma língua, né, apenas não é se comunicar. Veja, o se comunicar tá muito além do apenas o aprender. É claro que é massa você aprender uma língua e tal. Mas, por exemplo, eu lembro de pessoas dos grupos que eu já viajei, que diziam assim, eu tive ali agora no Café Brasil, esqueci minha jaqueta. Fala aí, porque tu é... Eu disse, mas, bicho, essa figura já tinha feito curso de francês das outras vezes que foi. Curso de férias e tal. Eu não falo, mas assim, tem também a comunicação. Tem por exemplo, eu namorando no prédio lá e tal, caiu a camisa, e agora?
Assim que eu cheguei. Aí ninguém falava com a Cine, que ela era, tipo assim, Caxias, né? Isso Ninguém fez na zoada China? em Paris. Em Paris. Aí uma mulher, uma coroa aí, ninguém falava com ela lá. Aí eu cheguei lá e disse, ó, aí eu, como é camisa? Chavize. Chavize, tombei. Aí ela, aí eu, entendeu, pô, daqui a pouco ele entendeu, foi lá comigo, abriu o pau. Então assim, você tem que, E a né? comunicação não é só na Agora, língua, é visual eu sou também. super tímido, super tímido. Parece Não. Não sou É. super tímido. Mas quando eu pego, tipo assim, a intimidade, eu vou falando. Agora, num caso desse aí, o cara viajando e tal, aí, bicho, aí eu digo, eu vou ter que arriscar, né? Tem que... O bom de viajar é esse mete foda. Eu moro lá na bomba, ninguém vai me buscar lá ninguém mesmo. vai Pois é, bicho, pois é. Uma coisa que eu queria falar com ele, assim, ele é músico, tem um negócio que eu acho que talvez ele até se identifique com isso. Eu toco guitarra, mas assim, é um instrumento de corda. Sim. Quando eu comecei a aprender, assim, eu ficava a mente fechada, né? Você vai crescendo, eu estudei música no centro de criatividade, você conhece outros músicos, aí já vai abrindo a mente, porque ele vai apresentando outras músicas pra tu. Sim. Quando eu fiz produção fonográfica na ESO, foi que ampliou mais ainda, porque você vê outras formas de trabalhar música ou com áudio, né? Porque você quer fazer banda de rock, aí depois tem música de cinema, música, enfim. E depois eu vi que eu tocando instrumento de cordas, a guitarra, obviamente, não é o único instrumento de cordas, já tem bandolim, violão, tem banjo, baixo. E aí eu saí comprando tudo que eu podia, né, desses instrumentos, porque eu ficava inquieto de não querer ficar só naquilo, porque é uma habilidade que você consegue transferir para outros instrumentos, né? E eu vejo que a maioria dos músicos, acho que boa parte dos músicos, principalmente heavy metal, coisa assim, se limita muito no gênero, fica muito fechadinho ali. E eu acho que você é uma pessoa também que deve ter tido essa inquietude aí, vamos dizer, de querer aprender aí mais instrumentos. Por exemplo, troca trompete de sopro, mas talvez toque outro instrumento de sopro. Imagino, né? Aí eu queria que você falasse sobre isso, assim. Veja, eu sou especialista em trompete e percussão. Uhum. Agora, a gente precisa compreender a linguagem do instrumento. Se abrir para linguagens. Porque eu acho que a diferença tá mais na linguagem. É como se fosse a língua mesmo. Você vê um cara falando... Língua e estilo também. Você vê um cara falando português. Um cara americano aqui. Querer falar português, ele vai dizer, coiperinha, Brasil. A primeira coisa que você vai dar vontade de rir, não porque você tá mangando o cara, porque você vai achar Que é engraçado. diferente, né? A mesma coisa também o cara vai achar engraçado se a gente for falar. A mesma coisa quando chega, às vezes, uns alemãos, que chegaram, década de 90, chegaram uns alemãos aqui em Recife, foram para Olinda, aí fizeram uma caixa de frevo, tentaram... Aí ficou engraçado pra gente ver eles vermelhos no sol, aí tocando sem a menor intimidade. Com A pegada é outra, né? Então, eu acho maravilhoso, e a gente tá sempre atento a estudar e conhecer as linguagens, até porque, por exemplo, eu escrevo os arranjos, o mais próximo que eu quero ouvir do guitarrista. Eu não toco guitarra, não tenho nem noção e tal, mas eu tenho que pesquisar alguma coisa para poder chegar mais perto possível, né? Daquela linguagem e tal, para poder a gente se comunicar melhor. Então a gente está sempre atento a escutar e tá aberto, não é, a entender a linguagem de instrumento A, B, C. Isso é inevitável. Mas só ainda nessa linha da China e da França, tu passou quanto tempo na China também? 3 meses também? Foi uma das vezes, foi 3 meses com essa Pernambuco. Eu considero que, assim, eu acho que o que eu considero morar não é nem tão relativo ao tempo, é mais quando você não vai fazer só turismo. É quando você para e anda na rua, vai comprar um pão, vai pegar um ônibus, vai viver aquela vida, já é considerado morar. Na China, porque eu tenho uma curiosidade muito grande sobre a China, porque é uma cultura completamente diferente da nossa. Passar 3 meses na China, além da riqueza que tu bebeu artística como um todo, que tipo de situação assim tu achou mais interessante lá pra gente trazer pra galera que tá assistindo, que curte esse tipo de curiosidade de viagem? Muita gente que tá aqui, que acompanha o podcast, gosta muito quando a gente trata de assuntos de viagens, porque... Assunto que ninguém contaria. Exato. E tal, Na China. Então, tem várias coisas assim. Uma coisa que me chamou a atenção na China é que em 2002, aqui não tinha ainda DVD. Sim. Aqui. Ou quem tinha era só uma nata mais tal. 2002. Tava começando Em nessa 2013 época. era caríssimo, né? Tava começando. Lá na China já tinha DVCD.
Lá já tinha. DVCD era uma mídia lá que tinha lá, que era uma coisa que. Vê, a gente aqui, DVD era caríssimo. Lá ele já tinha DVCD, já tinha aqueles Walkman, né? Sim. Porque quem ama aí, a maioria que curte o Resfondado nem Tinha sabe o que é Discman, tinha Walkman. Walkman, é. Walkman é um negocinho que o cara botava o disquinho e tal e escutava. Lá já tinha um formato que o cara botava o VCD dentro, que era já escutava numa qualidade melhor e tal. Ou seja, e outra coisa, quando a gente tava lá na China, em 2002, né? O real era pau a pau com o dólar, né? Tava 1 a 1. E eu lembro que com 7 IMB, que era o dinheiro dele na época, IMB. Com 7 IMB eu comprava R$1. Não, com R$1 eu comprava 7 deles. Sim, certo. Era tudo muito barato pra gente, pô. E a gente ganhava lá, recebia em dólar e tal, e assim. Bicho, cheguei em casa com máquina digital, não sei. Rapaz, eu trouxe uma mala. Ó, eu joguei a mala fora e comprei uma mala maior e tal, e coisa que só. Isso me chamou muita atenção, né? Essa coisa outra coisa que eu fiquei. Em qualquer país também que eu vou, principalmente de países assim, mais diferentes, como o leste europeu, que a gente não vai muito, né? A China, tá, o Oriente. Novelas brasileiras, série brasileira, e você assistir dublado na língua dele. Aí você acaba de rola lá, né? Eu vi, não, na China eu entrei num como é o nome? Esse Carrefour da vida, né? Sim, lá era sim. o Walmart, não tinha aqui ainda, em 2002 não tinha Walmart em Recife. Aí lá o Walmart era uma loja enorme, então tinha de tudo. Aí eu entrei e tal, aí tinha, dentro do Walmart tinha um negócio que você pega o Monsu, que é um tipo de cobra, assim. Você pega ela viva tal, tem um pauzinho assim, um pau com uma coisinha, né? Uma cestinha. Você escolhe tal e leva pro cara matar. E se for vivo é um valor, se for outro tal, né? Aí as comidas exóticas também. E o que eu fiquei muito de bobeira também. Comendo essa comida exótica. Então, o que eu fiquei de bobeira é o negócio do você chegar, rapaz, e ver Central do Brasil, pô. Com o Fernando Montenegro. Sim. Cara. Central do Brasil em DVCD. Vendendo. Eles vendendo lá, tá ligado? Aí eu, pô, fiquei que massa. Aí fui para o hotel tentar ver e tal. Aí assim, e lá tinha as legendas em chinês e tal, né? As comidas, pô, eu digo o seguinte, que em qualquer lugar do mundo, né, se escolhe um animal para morrer, né? Você chega, por exemplo, na China mesmo, as pessoas lá nessa cidade, a turma criava gato e cachorro no quintal de casa para abater. Como aqui no Recife, eu lembro que meus pais criavam galinha no quintal de casa. Todo domingo pegavam uma, matava e comia. Lá eles fazem isso com gato e com cachorro. Então, assim, aí você chega na Índia, comer boi é um absurdo. Comer boi, a gente come rindo e tal, né? Aí na Turquia parece que não come porco. E aqui eu adoro porco, então assim, é uma coisa que tá ligada realmente à cultura mesmo e tal. Agora, uma coisa que aconteceu lá, que também, aí o que me chamou mais a atenção foi o lance deles adoram tirar fotos. Então, como a gente era um grupo que era muito diferente, assim, tinha uma pessoa bem branquinha, outro da minha cor, outro mais escuro, outro negócio, aí a galera só a cidade. Aí eu comecei a pensar e digo, pô, a gente vai ganhar, porque a gente só trabalhava de tarde, né? Todo dia, nesse parque. Aí de manhã eu fui tocar, era uma cidade de férias. Aí eu peguei, fiz um grupo assim, menorzinho, a gente fez um grupo lá, e foi tocar, abrindo um negócio assim na dinheiro, rua. Né? Sim. Rapaz, a gente tocando, papai, daqui a pouco, primeiro dia massa, né? E a gente foi assim, a gente pegou uma parte do figurino do Nação, né, e tal, escondido, mandar um beijo pra Felipe aqui, o produtor, Felipe Santiago, então, a gente pegou, né, uma parte, só a parte de baixo, né, ligado? E foi, ficou tocando, pô, e tomou dinheiro, aí no terceiro dia, aí um carrão assim encostou, depois esse cara vai dar um dinheiro da porra, né? Encostou assim, o carro tá, desceu, aí eu, teria nada, aí ele começou a falar inglês, ó. Aí eu saquei, dentro do carro tinha uma farda. Depois esse cara, e agora? Porque lá não pode pedir esmola na rua. Entendi. Porque comunista e tal, aí não pode, eles tiram os esmolas da rua, não é proibido, né? Aí a gente não tava pedindo esmola, tava tocando e tal, mas aí, enfim, aí falou, aí eu digo, bicho, a gente só diz que não fala inglês, não speak English. Também não fala mesmo. Speak English. Não, aí ele perguntou, vocês estão tal? Aí eu apontei, a gente tá naquela torre ali e tal. Meu irmão, ele pegou, ligou e chegou, parecia aqueles filmes, tem aquelas motos que tem uma moto e tem dois caras assim de lado, um carro de lado. Chegou, ele ligou, não deu segundo, chegou os caras, a gente foi detido. E levaram a gente para o parque, né?
Chegou lá, o cara do produtor do parque. Aí o produtor do parque comprou toda a gente, com o Felipe, né? Aham. Aí eu falei, pô, vocês podem, não sei o quê. Blá, blá, blá. Aí, ó, não pode, bicho, não faz. Ó, se vocês forem pegos de novo, aí vai ser deportado, entendeu? Aí como é o esquema? Não, Não pode pedir esmola na rua. Lá, né? Não pode não pedir. pode Eu acho que pedir. também não pode apresentação com coisa, Não é né? porque também. caracterizava pra eles aquilo ali, caracterizava o cara tá pedindo, pô. Uhum. Entendeu? Ah, o cara sim. não tá tocando. A gente tocava no parque, tudo legalizado e tal, né? Aham. E lá na rua não podia. Aí a gente, 2 dias depois, eu digo, vamos pra outro lado da cidade que não, pô. A gente foi de novo. Aí quando chega de noite, quando chega lá 1 hora, encosta um carrão assim, um jipão, eu digo, pô, a gente se lascou não, mas não era. Era um cara estilista, Aham. um estilista que ia pra um centro de convenções, pra um lançamento da grife dele. E tinham várias grifes, tá ligado? Aí ele queria, como a gente era, o que era que interessava a eles, geralmente, era ele ver que a gente tava sem camisa, né? Com a parte de baixo, um chapéu, um negócio na cabeça e sem camisa. Aí tinha um branquinho, outro, a diferença de cores. Aham. Que eles são mais ou menos um padrão, né? Aham. Aí o cara pegou, resumindo, o cara queria chegar abafando lá no centro de convenções, que ia ter esse negócio dele, o estilista. Como foi que a gente entendeu? Esse cara era um italiano e tal. E o cara, o assistente dele era um marroquino que falava portanhol, falava tudo que você imaginar. Esse negociador, né? Resumindo, fechou um valor massa em dólar. Aí a gente tem que estar ali 2 horas começando, a gente tem que sair de 1h30 ali. Eu disse, não, vai entrar. Aí levou a gente, sem saber se ia dar. Resumindo, chegou lá, quando a gente entrou tocando, que inclusive eu tocava zabumba com uma mão e trompete com a outra, tal, né? Aham. Aí entrava, quando a gente entrou, os flash, pá, não sei o que, pá. A gente voltou feliz, o cara deixou a gente, dólar, separou, pá. Aí de noite, aí foi trabalhar de tarde, de noite a gente marcou pra, daqui a pouco, a porta do apartamento. Quase derrubando, quando eu abri, o produtor da gente, ó. Vocês são loucos, rapaz, não sei o que, vocês foram tocar de novo. Eu disse, não, quem foi que disse a tu? Vocês saíram no Jornal Nacional da China, pô. Só isso. Aí saiu no jornal, tá ligado? O nacional deles. Aí o cara do parque multou o cara multou a gente. Mas assim, foi uma experiência massa. Resumindo, o cara foi detido na China, mais forró detido na China. E saiu no William Bonner da China lá, Não, falando. e a Maestro gente, e a forró. gente disse, peraí, pô, tu é cigana, como é que a gente não tocou, não? Vocês tocaram, vocês estão no jornal agora ali, pô, o cara ligou pra mim. Passado de noite No no Jornal Nacional da É, China foi muito bom.